Olá, eu sou o Dr. Antônio Carlos Bandeira, sou infectologista, atualmente trabalho no Laboratório Central do Estado da Bahia, dando apoio para o laboratório e para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, além de atividades minhas profissionais na área de infectologia. Tenho mestrado pela Faculdade de Medicina da USP e doutorado pela Fiocruz. E em 2015, eu e mais os grandes parceiros, Dr. Gúbio e doutora Silvia Sardi, nós pela primeira vez identificamos a circulação do vírus Zika no Brasil, através de amostras de Camaçari, na Bahia. Mas hoje nós vamos falar sobre dengue, o manejo clínico da dengue, abordagem em tempos de epidemia. A dengue é a doença transmitida por artrópodes, que são mosquitos ou carrapatos, mais comum e importante no mundo. A incidência da dengue ela aumentou dramaticamente nesses últimos anos e a própria estimativa da Organização Mundial de Saúde é que de 40% a 50% da população mundial hoje está exposta ao vírus da dengue através do vetor que é o Aedes aegypti na maioria dos lugares do mundo ou Aedes albopictus em outros lugares. E a dengue está avançando muito, avançando para áreas temperadas, sul da Europa, aqui no Brasil a gente está vendo indo para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a gente vai ver que o tratamento da dengue ele é muito importante que se entenda, ele é baseado no mecanismo que o vírus causa no organismo, que a gente chama de fisiopatogenia da doença. Então, o que é importante a gente entender? O vírus da dengue, ele infecta diretamente o revestimento dos vasos sanguíneos, o endotélio capilar, tá certo? Então, o vírus da dengue, ele consegue danificar o endotélio vascular pela infecção direta e pelo processo inflamatório que ele causa ao redor também desse endotélio que está danificado. Além disso, o vírus consegue penetrar em macrófagos, ele consegue infectar as células do hepatócito, das células do fígado, as células de Kupfer também dentro do fígado e outras células no corpo. Mas essa sua ação no endotélio vascular e que inclui uma reação inflamatória que vai ter vários fatores vasoativos de monócitos e de linfócitos, tá certo? Produzindo, por exemplo, como vocês vão ver aqui, aumento da permeabilidade vascular, como o TNF, como interleucina 1B, como interleucina 6, dentre outros, vão ser fundamentais para, lesando o epitélio, né, do vaso sanguíneo, lesando o endotélio vascular, você então causar um aumento de permeabilidade vascular. É isso que está no cerne da maior parte dos sintomas da doença. Então, como a gente pode ver aqui na figura, não é? Existe a parte intravascular, que vocês estão vendo aí, em que tem as células vermelhas, que são as hemácias, tem os linfócitos, tem os neutrófilos. Esses bloquinhos que vocês estão vendo aí são bloquinhos que como se fosse o revestimento do endotélio vascular. E onde vocês estão vendo DV é vírus da dengue, dengue vírus. E vocês observam que esse vírus da dengue, ele está já lesionando algumas células do endotélio vascular. Com isso, você tem o vazamento de plasma, tá certo? À medida que o endotélio vai sendo lesado. Se essa lesão é maior, você começa a fazer a saída também de hemácias e aí isso explica também os sangramentos na dengue, não é? Então, por isso que o indivíduo muitas vezes tem sangramento oral, etc., porque você está lesionando o endotélio e fazendo com que as hemácias passem para fora do vaso sanguíneo. Então, a gravidade da dengue é proporcional ao grau de vazamento pelos vasos sanguíneos. Se o grau de vazamento for muito pequeno, sai somente o soro. Se for um pouquinho maior, vão as proteínas juntos, então sai o plasma, né, que é o mais frequente. Se for maior ainda, saem células e se for ainda maior, saem as hemácias. Então, a dengue, do ponto de vista de sintomas, ela vai gerar sintomas sistêmicos, tá certo? Então, quando a gente passa agora para os sintomas da dengue, os sintomas da dengue, eles são baseados em sintomas sistêmicos. A dengue não é uma doença que vai dar coriza, não vai dar tosse, não vai dar espirro. A dengue não vai dar dor a urinar, não vai fazer com que apareça um abscesso na perna. Não. A dengue é uma doença sistêmica. Então, por isso, a febre é o principal sintoma, tá certo? A febre. Só que a febre, ela não vem sozinha frequentemente. Você tem, muitas vezes, calafrios, você tem uma febre que não é medida, mas é referida pela pessoa, isso é importante.
Você tem dores no corpo, que são as mialgias, dor nas costas, uma sensação de fraqueza, tá certo? Isso pode ser acompanhado também de dor de cabeça, tá certo? Agora, não podemos esperar que todos esses sintomas apareçam simultaneamente. Eles não vão aparecer, tá certo? Por exemplo, indivíduos de pele mais branca vão ter aquele exantema, que a gente chama de rash cutâneo, aquelas pintinhas vermelhas. Mas uma pessoa, por exemplo, de pele negra, você acaba não vendo isso, tá certo? Então, apesar de ser uma doença sistêmica, você não vai esperar em todas as pessoas a combinação de todos eles. E num processo de epidemia como a gente está vivenciando, a febre e sintomas de mal-estar geral tem que fazer a gente suspeitar de dengue e começar a tratar como dengue. Então, na dengue clássica, você tem o quê? Febre observada ou referida, cefaleia retroorbitária, rash cutâneo e mácula eritematoso difuso, algumas vezes parecendo até sarampo, que é um morbiliforme, podendo até ser petequial. A doença dura em torno de 4 a 8 dias e geralmente evolui de forma benigna. Porém, alguns pacientes podem evoluir com formas mais graves. É uma minoria de casos, especialmente quando a gente termina o período da febre, que às vezes pode ser curto. Os sinais que a gente vai ver de alarme, eles são sintomas e sinais clínicos relacionados àquilo que eu falei inicialmente, o aumento da permeabilidade vascular, tá certo? Quanto mais permeável vai ficando o vaso, mais sintomas de maior gravidade o indivíduo vai tendo. E os sinais de alarme, eles de certa maneira, eles são proporcionais a isso e vão apontar para um curso mais grave da doença. Eles servem como luzes para alertar o manejo clínico apropriado. Para o manejo do paciente com suspeita de dengue, o manejo adequado dos pacientes depende do reconhecimento precoce dos sinais de alarme, envolvendo todos os profissionais de saúde da unidade, com intervenções adequadas para cada estágio da doença e em cada ponto da unidade, encaminhando rapidamente o paciente para o atendimento, com participação ativa da enfermagem no direcionamento do paciente na unidade. É fundamental o reestadiamento dos casos. O médico ele tem que estar o tempo todo reestadiando aquele paciente, especialmente aqueles pacientes, como a gente vai ver, aqueles pacientes mais vulneráveis, extremos de idade, gestantes, pacientes com anemia falciforme, tá certo? E a rapidez, muitas vezes no acesso venoso, instalação de soluções cristalóides, preferencialmente soro fisiológico, mas a gente pode utilizar o ringue lactato também, e monitoramento da enfermagem e das condições clínicas do paciente, com acionamento do médico para modificações da conduta, são muito importantes, tá certo? E uma coisa que é fundamental a gente entender, se a gente entende que a permeabilidade da dengue está alterada, né, a permeabilidade vascular do endotélio capilar está alterada na dengue, à medida em que esse endotélio vaza líquido, eu tenho que repor líquido. Então, essa é a questão mais fundamental que a gente tem que entender. A hidratação vigorosa, ela envolve todos os pacientes com dengue, tá certo? Não é só o paciente que está grave ou não, todos os pacientes. Então, pacientes com suspeita de dengue, né, que a gente sempre vai ver eles com suspeita de dengue, aqueles sinais sistêmicos e febre, devem ser triados pela enfermagem e na ausência de sinais de alarme, e se não pertencem a nenhum grupo especial, com dados vitais estáveis, devem ser orientados à hidratação oral vigorosa, tá certo? Vigorosa. Oral vigorosa. Mesmo que a gente vai dar alta, esse paciente vai para casa. O doente com dengue tem que tomar muito líquido durante pelo menos 5 dias, tá certo? Que é o período mais crítico que ele fica. Se existe a presença de sinais de alarme, então esse paciente tem que ser internado e mantido na unidade, tá certo? Não pode ser dada alta para um paciente com sinais de alarme. Ele vai tomar hidratação venosa, além das outras condutas. E se o paciente tem sinais de dengue grave, então esse paciente não só é admitido, não só ele vai ganhar também a hidratação venosa vigorosa, mas também ele é um paciente para ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva. Então, quais são os sinais de alarme? Estão aqui apontados. Primeiro, dor abdominal intensa, referida ou a palpação e contínua. Então, o paciente chega na unidade, tem febre, está com sintomas gerais de mal-estar, dores pelo corpo, e tem dor abdominal intensa, ele tem um sinal de alarme, ele não pode ser mandado embora da unidade, ele tem que ser admitido, certo? Ou ele tem vômitos persistentes, ele vomita sem parar. Isso é um sinal de alarme, tá certo? Eu não posso mandar ele embora para casa, se hidratar e tomar Ondansetron ou outra medicação. Eu tenho que admitir ele na unidade. Um paciente que tem algum acúmulo de líquidos, mas isso aí geralmente é visto na unidade, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, com exames específicos, tá certo? É o médico que vai ver. Se tiver isso, tem que ficar internado.
Hipotensão postural ou lipotímia, ou seja, o paciente que ele levanta, a pressão dele sistólica, ela cai mais do que 20 milímetros de mercúrio. Geralmente é aquele paciente que levanta e sente uma sensação de tontura como se fosse desmaiar. Ou efetivamente ele levanta e desmaia, né? Tem perda, tem uma lipotímia. Esse paciente tem sinal de alarme. Hepatomegalia acima de 2 centímetros é também um sinal de alarme, mas o médico que vai ver através da palpação do abdômen. O paciente refere sangramento de mucosa, sangrou a boca, sangrando pelo nariz, mulheres sangrando pela vagina, achando que tem uma nova menstruação. É um sinal de alarme em pacientes com suspeita de dengue. E aí, geralmente, a letargia, que é aquele paciente muito prostrado ou irritabilidade, quem vai ver isso geralmente é um familiar que vai citar, vai dizer, ó, seu João ou Dona Maria aqui, eles estão muito diferente, está muito irritável, está muito prostrado. Isso é um sinal de alarme. Ou o único exame laboratorial que a gente tem para definir também um sinal de alarme é a hemoconcentração, especialmente quando ela se associa a uma queda rápida de plaquetas, que é um aumento de hematócrito, que como varia também pela questão da idade, mas a grosso modo seria um hematócrito maior ou igual a 50% em homens ou maior ou igual a 45% em mulheres. Mas isso não é fixo, porque a gente sabe que tem pacientes como pacientes com anemia falciforme que já tem um hematócrito necessariamente baixo. Então o ideal é a gente comparar com o seu hematócrito basal. Os sinais de alarme são fundamentais. Tendo qualquer um desses sinais, você sabe que é um paciente que está com aumento de permeabilidade acima do esperado em dengue e pode caminhar para um quadro grave. Então, admita esse paciente e vai fazer hidratação venosa, como a gente vai ver. Para os pacientes com dengue grave, a situação agora é mais grave ainda. E como é que eu identifico esse paciente? Primeiro, eu identifico esse paciente porque ele chega como se fosse um paciente que está, entre aspas, assustado. Eu costumo brincar dizendo que é aquele paciente que viu um bicho-papão, tá certo? Ele chega com um olhar assustado, ele chega, na verdade, com o que a gente chama de choque compensado. Ou seja, ele está em choque, mas o organismo compensa através de taquicardia e vasoconstrição. Então ele está com uma descarga adrenérgica muito grande. Então ele vai chegar taquicárdico, então frequência cardíaca frequentemente acima de 90, acima de 100. Uma pressão arterial convergente, ou seja, a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica é menor do que 20 milímetros de mercúrio, tá certo? Extremidades frias, pegajosas, o pulso mal a gente consegue pegar. E esse paciente, ele chega inclusive com uma coloração mais acinzentada. Esse paciente está em choque, o conteúdo intravascular dele diminuiu muito. E eu vou precisar rapidamente ter um acesso central, como a gente vai ver, e acesso periférico desse paciente, porque eu preciso dar muito líquido para ele naquele primeiro momento. Além, obviamente, de outras necessidades que ele precisa, transfusão de concentrado de hemácias, etc. A outra possibilidade do paciente, que vai ser classificado como dengue grave, é aquele que tem sangramentos graves, enterorragia, hematêmese grande, tá certo? Ou aquele paciente que tem disfunção específica de órgãos nobres, chega com quadro de encefalítico ou uma miocardite. Então, agora, estratificando os doentes por grupos de gravidade, a gente tem o grupo A, é aquele paciente suspeito de dengue. Quem é ele? Com febre e sintomas inespecíficos, mal-estar no corpo, mialgia, etc. Ele não pertence a nenhum grupo especial de atenção, como a gente vai ver, ou seja, um paciente jovem, rígido, que não tem comorbidades, não tem sinais de alarme. O que eu vou fazer? Notificar e passar adiante a conduta clínica desse paciente, que é fundamental, tá certo? É muito importante. Esse paciente é um paciente que eu tenho que orientar esse paciente, tá bom? Então, dentro dessa orientação, o que é que eu tenho? Eu vou primeiro orientar o repouso desse paciente, claro, mas a coisa mais fundamental é a hidratação oral vigorosa pelos próximos 5 dias, que eu tenho que orientar esse doente. Como é que eu vou fazer isso? Pois é, seu João, Dona Maria, a coisa mais importante é a senhora se hidratar. Não é só com água não, é com suco, é com a solução de reidratação oral do posto de saúde que a senhora pega aí, é com outras líquidos que tenham eletrólitos, reidrate, pedialite, água de coco. Eu tenho que fazer uma combinação de líquidos. E é importante que a senhora entenda, e o senhor entenda, que vai ter que tomar nessa quantidade. Qual é a quantidade? 60 ml por quilo por dia, durante 5 dias. Então, se eu tenho um paciente com 60 quilos, eu vou dizer, seu João, Dona Maria, vai tomar 3,5 litros por dia durante 5 dias.
Se eu tenho um paciente que pesa 70 quilos, ele vai tomar 4 litros. Então eu vou chegar para ele e dizer, seu João, dona Maria, 4 litros por dia de líquidos durante 5 dias. Isso é o mais importante. Se o paciente tem 80 quilos, são 5 litrinhos por dia durante 5 dias. Essa é a orientação fundamental que eu tenho que ter para esse paciente, tá certo? Eu vou prescrever dipirona, vou prescrever paracetamol. Você pode prescrever dipirona, você pode prescrever paracetamol, não tem problema nenhum. É melhor a dipirona do que o paracetamol, porque o paracetamol afeta mais, inclusive, o fígado, você tem alterações, você tem que ter um controle, não pode passar de 4 gramas por dia, melhor a dipirona. Mas o mais importante é a hidratação, tá certo? A outra coisa que você vai colocar é que evitar o uso de anti-inflamatórios e, principalmente, evitar o uso de aspirina, tá certo? Por conta da síndrome de Raynaud. O uso de corticoides, que o paciente já vem usando, existem meta-análises que mostram que o paciente, isso não influencia desfechos na dengue. Então, se ele vem usando por alguma razão, ele pode manter por uma doença de base. Mas o uso de corticoides para reduzir o risco de doença grave em dengue também não foi mostrado, então não mostra benefício nenhum. E a coisa também agora mais importante, depois da hidratação, é você orientar seu paciente, seu João, dona Maria, em relação aos sinais de alarme, que ele tem que conhecer, tá certo? E aí é importante que na unidade, enquanto esse paciente está na unidade, ele seja hidratado também. Então é importante que a gente tenha na recepção, quando pega um paciente com suspeita de dengue, a enfermeira que está fazendo a triagem, ela já sinaliza para que aquele paciente precisa fazer uso, por exemplo, de uma certa quantidade por hora de líquido. Por exemplo, um paciente com 60 quilos que esteja na unidade, ele precisa fazer a ingesta de 150 ml de líquidos por hora. Muitas vezes o paciente passa 4 horas na unidade, 5 horas na unidade, tá certo? Até sair. Então, ele ali tem que fazer uso, um paciente de 60 quilos, de 600 até 750 ml. Se for um paciente mais pesado, mais ainda, tá certo? E no final, quando o médico for finalizar a conduta, ele deve orientar a hidratação vigorosa desse paciente naquela quantidade que eu falei para vocês, e a enfermagem é fundamental que ela repasse antes mesmo do doente sair da unidade a hidratação, e ela reforce também os sinais de alarme. O ideal é que esse paciente, inclusive, leve uma folhinha, um flyer falando dos sinais de alarme, que se ele apresentar qualquer um desses sintomas, ele volte imediatamente para a unidade. Agora a gente vai para o grupo B. O grupo B já tem alguns detalhes a mais. Apesar de ser um doente estável, né, é um paciente com suspeita de dengue, não tem sinais de alarme, mas ele tem o sangramento espontâneo pela pele, que são aquelas petequias muito importantes, muitas vezes o paciente chega cheio de petequias, ou uma prova do laço positiva, ou ele pertence principalmente a determinados grupos especiais de pacientes ou pacientes que tenham comorbidade. Então, nesses grupos especiais estão lactentes menores do que 2 anos, eu até expandiria um pouquinho mais, talvez até 5 anos, a gente fica atento para isso, adultos maiores do que 65 anos, gestantes e pacientes que têm determinadas comorbidades, principalmente diabetes, cardiopatias, disfunção renal e pacientes com anemia falciforme, tá certo? Esses pacientes a gente tem que ter muita atenção mesmo. Então, qual é a conduta para um paciente desse? Ela é semelhante ao do grupo A, porém, o que é que eu quero? Eu quero segurar um pouquinho esse doente na unidade, né? Visto que ele não tem sinais de alarme, visto que ele está estável do ponto de vista clínico, mas eu quero, e se possível, fazer pelo menos um exame de hemograma para ele, tá certo? Avaliar a hidratação, ver se esse paciente está urinando adequadamente e se esse paciente pode fazer uso de hidratação oral. Durante o período que ele estiver na unidade, eu vou dar a hidratação oral, tá certo? Se ele tiver qualquer dificuldade, a gente então vai partir para a hidratação venosa, tá certo? Que geralmente a gente faz na vazão inicial de 10 ml por quilo por hora, durante 2 a 3 horas, que é o período que o paciente está lá e que de repente, por alguma razão, não pode estar ingerindo tanto líquido. Se ele não tem sinais de alarme, não tem alterações no hemograma e as outras funções orgânicas estão estáveis, eu vou orientar da mesma forma que eu orientei para o grupo A, a hidratação oral vigorosa, naquela dosagem, 60 ml por quilo por dia por 5 dias, e vou pedir para ele voltar na unidade nos próximos 5 dias, para que a gente possa revê-lo na unidade, principalmente os pacientes com anemia falciforme.
Então, esquematicamente, o protocolo para dengue do grupo B, a enfermagem vai sinalizar, né, quando ela estiver fazendo a triagem, de que é dengue grupos especiais. No protocolo de Manchester, o ideal é que esses pacientes ganhem a coloração amarela, ou seja, eles sejam atendidos em até 50 minutos, tá certo? Não espere mais do que isso. Eles tenham a reidratação oral enquanto estiverem na unidade, na vazão de 60 ml por quilo por dia, dividido por 24, né, então isso calculado por hora. Se houver alguma dificuldade de ingesta oral na unidade, a gente passa para a hidratação venosa. Se eles estiverem com hemograma sem hemoconcentração, ou seja, um hematócrito normal, sem sinais de alarme, então eu vou pedir para que eles possam ir para casa com orientação da hidratação e da atenção para os sinais de alarme e pedir para que eles retornem diariamente para a gente ver se esse paciente está bem. Se por outro lado eles tiverem hemoconcentração ou aparecer algum sinal de alarme, eu vou internar esse doente. A prova do laço é uma prova bem interessante. Ela mostra que o capilar está sobre sobrecarga, tá certo? Então, o que acontece? Existe um trabalho feito até por um brasileiro da Universidade de Criciúma, em Santa Catarina, que fez uma meta-análise, né? Buscou a meta-análise da prova do laço, principalmente associando a prova do laço ao próprio diagnóstico da dengue. Porque a gente sabe que como o dengue você está afetando o endotélio vascular, e você aumenta a permeabilidade vascular, então é uma das doenças em que você pode ter mais facilmente uma prova do laço alterada. A gente vai ver então nesse trabalho em que a prova do laço positiva ela teve uma sensibilidade para o diagnóstico da dengue de 58%, com uma especificidade de 78%, e naquela época se classificava a dengue também como dengue hemorrágica, não é? Então, que hoje a gente classifica como dengue com sinais de alarme, dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Então isso aí estaria, essa classificação hoje seria transposta para dengue com sinais de alarme ou dengue grave, né? Com 63% de sensibilidade e 61% de especificidade. Então, de certa maneira, a prova do laço, ela ajuda a estratificar o paciente, né? Então, o paciente com prova do laço positiva, ele entra para o grupo B, mas é interessante também a gente estar sempre nesse paciente fazendo a prova do laço, porque ajuda a gente também ter mais um reforço para a hipótese de dengue. Os exames então laboratoriais gerais, principalmente para o grupo B, seria o hemograma. Se eu tiver acesso e poder fazer outros, uma bioquímica com TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, um VHS e uma função renal, ótimo. Mas se não puder, pelo menos o hemograma é importante. E agora a gente vai para o grupo C. O grupo C tem sinais de alarme. É um paciente que tem suspeita de dengue e tem sinais de alarme, tá? Esse paciente a gente não pode dar alta. Então esse paciente eu tenho que admitir por pelo menos 48 horas na minha unidade, tá certo? Então eu vou internar ele ou na tenda, ou na UPA, ou na minha unidade. Acesso venoso, pelo menos, né? Eu vou ter que colocar um acesso venoso 1 a 2 vezes. Iniciar soro fisiológico para esse paciente, eu tenho que iniciar de imediato soro fisiológico na vazão de 10 a 20 ml por quilo por hora, tá certo? Por pelo menos 2 a 4 horas. Passando, à medida que o paciente vai estabilizando e principalmente ele vai apresentando débito urinário, ou seja, vai urinando para o soro de manutenção, que é 100 ml por quilo por dia, tá certo? E eu quero que com isso eu reduza aqueles sinais de alarme e melhore clinicamente o doente, além de também reduzir o hematócrito dele. Se eu estou hiperidratando, eu quero reduzir o hematócrito. Esse paciente eu vou medicar para dor, para náuseas, para vômitos com as medicações que eu possa solicitar, que eu possa ter disponível, solicitar os exames laboratoriais e de imagem e vou manter esse paciente na unidade 48 horas pelo menos, dando alta com os critérios que a gente vai ver a seguir. Então, no esquema da dengue com sinais de alarme, a enfermagem vai sinalizar dengue com sinais de alarme na triagem. No protocolo de Manchester, laranja, ou seja, esse paciente tem que ser atendido em até 10 minutos, tá certo? Acesso venoso periférico, 1 a 2 acessos, monitorização não invasiva. Vou colocar ele em soro fisiológico, se eu não tiver, posso usar o Ringer lactato, naquela vazão de 10 a 20 ml por quilo por hora, obviamente monitorando também clinicamente o doente. E vou prescrever um oxigênio via catéter nasal somente se a oxigenação via medida de oxímetro estiver menor do que 95%. Prescrever as medicações, solicitar os exames padrão, encaminhar esse paciente para uma enfermaria ou para um leito que não seja de unidade crítica e fazer todo o processo de acompanhamento desse paciente na sequência.
E os exames laboratoriais, para a dengue com sinais de alarme, eu devo expandir um pouco mais, tá certo? Então, hemograma, função hepática, com TGO, TGP, gama GT, bilirrubinas, VHS também, fazer a parte renal com sódio, potássio, ureia e creatinina, ver a parte de coagulação dele com tempo de protrombina e o TTPA, e se eu tiver disponível na unidade, um raio-x de tórax para ver a possibilidade de derrame pleural, que seria um acúmulo de líquidos, né? E ultrassom abdominal. E aí, finalmente, a gente vai para o último grupo de classificação mais grave, que é o grupo D, que é o paciente que tem suspeita de dengue, mas, além disso, ele tem sinais de gravidade. Quais são? Ele tem um choque compensado, como eu falei, ou seja, ele tem taquicardia, PA convergente, enchimento capilar lento, ou seja, acima de 2 segundos, extremidades frias, filiformes, pulso filiforme, e ele pode estar, inclusive, com um certo grau de desconforto respiratório, ou ele tem sangramentos graves, ou disfunção de órgãos vitais, como o coração, sistema nervoso central, fígado, especialmente se esse paciente, por exemplo, tem uma transaminase acima de 1000, é considerado dengue grave, porque esse paciente pode evoluir para uma falência aguda hepática. Então, quais são as condutas que eu tenho que ter para esse paciente que chega dessa forma? Eu tenho que internar de imediato, sala vermelha, colocar um acesso central e um acesso periférico. Fundamental eu ter os dois acessos e a gente vai ver por quê, tá certo? Eu vou colocar solução cristalóide, principalmente soro fisiológico, já numa vazão alta, de 60 ml por quilo por hora. Eu vou começar numa vazão alta para que eu possa expandir esse doente. Ele está com um volume intravascular muito contraído, eu tenho que expandir esse paciente. Isso geralmente dura de 2 a 6 horas e, obviamente, se é um doente cardiopata, se é um doente mais idoso, eu tenho que, eu começo nessa vazão e rapidamente eu vou monitorando para os sinais de desconforto respiratório associados a uma hiperidratação, mas eu começo nessa vazão. É fundamental que também eu tenha a possibilidade, já no acesso central, de colocar drogas vasoativas, principalmente noradrenalina, para esse paciente, tá certo? Para ela ir gotejando já em gotejamento inicialmente lento. Por quê? Esses pacientes, eles estão com grave dano do endotélio vascular. E eu vou precisar não só de líquido, como também manutenção desse endotélio. E eu vou precisar de uma resposta vascular para fazer frente a uma potencial vasoplegia posterior. Então eu tenho que jogar líquido e ao mesmo tempo ter um pouco já de droga vasoativa ali no acesso central, caindo devagarzinho, para que eu possa então ter a pressão arterial desse paciente monitorada, tá certo? É fundamental que eu tenha também avaliação rápida desse paciente para transfusão de sangue. Esses pacientes muitas vezes estão com hemoglobina muito baixa, vão precisar de sangue, porque à medida que eu hemodiluir esse paciente de forma muito intensa pela hidratação venosa, eu vou acabar fazendo com que o hematócrito caia muito. Esse paciente vai precisar muitas vezes de concentrado de hemácia ou sangue total. Então eu já tenho que estar imediatamente antenado para isso e já também antenado para a coagulação desse paciente. Se esse paciente tiver com um TP muito alargado, eu tenho que fazer plasma fresco. Então eu tenho que pensar nessas coisas de forma muito rápida e, obviamente, transferir esse paciente o mais rápido possível para uma unidade de terapia intensiva. Então, para esse paciente que é o dengue grupo D, a enfermagem vai sinalizar dengue grave, tá certo? Ele é classificado como vermelho no protocolo então de Manchester, para o acesso rápido e imediato, sala vermelha, acesso venoso periférico e central, monitorização não invasiva, soro fisiológico ou rinha naquela vazão intensa, drogas vasoativas já colocadas pelo acesso central, e eu vou prescrever sim oxigênio nasal no fluxo, começando pelo menos a 2, 3 litros por minuto, mesmo que esse paciente tenha uma saturação acima de 95%, porque esse paciente está em sofrimento periférico, tá certo? Eu vou prescrever as medicações, vou pedir os exames para dengue grave, transferência da sala de vermelha para a unidade de terapia intensiva e manter esses cuidados intensivos para esse paciente. Então os exames laboratoriais vão ser um pouco mais alargados. Eu tenho hemograma, eu tenho função hepática, eu tenho VHS, eu tenho função renal, eu tenho TP e TTPA, eu tenho gasometria arterial, lactato arterial é muito importante, além de exames de imagem como raio-x de tórax e ultrassom de abdômen para avaliar exatamente o grau de
acúmulo de líquidos, muitas vezes são acúmulos muito grandes nessas cavidades. Então, o que eu quero nesse paciente? O que é fundamental a gente estar atento para ver? Primeiro, hematócrito caiu, e eu quero isso, porque eu estou hemodiluindo de forma intensa, e a hemodinâmica normalizou. Esse paciente normalizou a hemodinâmica, não está mais taquicárdico, está respirando melhor, tá certo? Respondendo mais, inclusive as solicitações, está mais lúcido, e os parâmetros hemodinâmicos estão estáveis. Então o hematócrito caiu, resolveu o choque, não tem sangramento, essa é a meta que eu tenho que atingir. E eu vou manter esse nível agora de suporte. Eu posso passar até, se for o caso, para aquela solução de manutenção de 100 ml por quilo por dia, tá certo? Bom, e se o hematócrito cair, né, estou hemodiluindo, mas o paciente persiste em choque? Aí tem duas situações. Primeiro, investigação de hemorragia. Esse paciente pode estar com hemorragia e hemorragia contínua para a cavidade abdominal por conta da permeabilidade vascular. Não é uma hemorragia de um único ponto, ela é como se fosse uma porosidade geral, não é? A outra é eu ter um certo grau de vasoplegia, ou seja, esse paciente estava tão contraído que mesmo a quantidade de líquido que eu estou colocando não está revertendo. Então eu tenho que trabalhar de duas frentes, eu tenho que aumentar a minha quantidade. Então agora a vazão de drogas vasoativas, como eu falei para vocês, eu boto imediatamente lá a minha noradrenalinazinha, vai caindo aos pouquinhos, eu vou aumentando essa vazão à medida que eu estou hidratando esse paciente, ele não está respondendo, eu vou aumentando a quantidade de droga vasoativa e eu já penso rapidamente em ter concentrado de hemácia ou sangue total para esse paciente, para disponibilizar o mais rápido possível. Além disso, eu preciso checar também a questão de todo o processo de coagulação desse paciente. Então eu tenho que ter o TP e TTPA. Se estiver muito alargado, eu já entro agora também imediatamente com plasma fresco, tá certo? Então eu tenho que trabalhar nesses três pontos, eu diria para vocês. O paciente que hematócrito caiu e persiste em choque, droga vasoativa aumentando vazão, concentrado de hemácia ou sangue total e plasma fresco, ok? Então, para isso, se eu estiver nessa situação da presença de hemorragia, eu posso transfundir concentrado de hemácias, 10 a 15 ml por quilo, né, por dia, ou mais, até dependendo do que eu preciso, ou sangue total para esse paciente. Eu posso e devo, né, fazer plasma fresco, 10 ml por quilo. E a transfusão de plaquetas, a gente geralmente faz com o paciente mantendo uma possibilidade de sangramento com plaqueta menor do que 20 mil, tá certo? Então, essa é uma das situações que a gente fica atento também nesse uso de hemoderivados. A outra situação hematócrito caiu, hemodinâmica normalizou, ótimo, é aquilo que a gente queria, mas o paciente está apresentando sinais de desconforto respiratório. Bom, aí tem mais coisa, tá certo? Qual é a mais coisa? Eu fiz tudo correto. Porém, o que está acontecendo agora? O paciente já está começando a ficar hiperidratado e é geralmente um paciente que tem reserva cardíaca às vezes restrita. Então o que eu tenho que fazer comigo agora, nessa situação? Eu tenho que reduzir mais rapidamente a minha infusão de líquidos para esse paciente. Porque eu consegui tudo que eu queria, porém agora ele não está mais dando conta do volume de hiperidratação que eu coloquei. Então eu tenho que reduzir esse volume de hidratação. Bom, e aí eu cheguei ao ponto em que esse paciente, então, eu consegui estabilizar. Que ótimo! Então, quais são as condições agora que eu vou caminhar para onde? Eu vou caminhar primeiro para a solução de manutenção, 100 ml por quilo por dia. Eu vou observar o tempo todo o débito urinário desse paciente, é fundamental, esse paciente está urinando. E esse paciente tem, então, na avaliação médica, parâmetros clínicos e hemodinâmicos estabilizados. Quais são? A frequência cardíaca dele diminuiu, então ele estabilizou a frequência cardíaca, a pressão arterial normalizou, eu não tenho mais aquela pressão arterial convergente como eu tinha, tá certo? Esse paciente não tem nenhuma disfunção de órgãos naquele momento, então isso tudo é fundamental. Ele não está precisando mais de droga vasoativa. Além disso, eu não tenho mais sinais de gravidade desse paciente, tá certo? Por exemplo, esse paciente não tem disfunção miocárdica, ele não está com transaminases acima de 1000, como eu comentei inicialmente, ele está com transaminases como a gente espera na dengue, né? Algum grau de alteração, porém não na faixa mais grave. Ele não está mais hemoconcentrado, ou seja, ele tem um hematócrito que voltou, seja para a condição basal desse doente, ou se é um doente que não tinha nenhuma alteração hematológica. Esse paciente, principalmente, eu não tinha um outro parâmetro para avaliar, ele é um homem com menos de 50% de hematócrito e uma mulher com menos de 45%, e as plaquetas começaram a subir.
As plaquetas, quando elas começam a subir, geralmente elas refletem já a modificação do processo mais crítico na dengue para a reabilitação de todo o processo de doença, tá certo? A dengue é uma tempestade, a gente tem que, na verdade, colocar para o doente um guarda-chuva para que ele passe, né? E o guarda-chuva é hidratação vigorosa. No caso de dengue mais graves, é o uso de drogas vasoativas, transfusão de sangue, transfusão de plasma fresco, etc. Isso é o guarda-chuva. Passado esse período, todo o processo de permeabilidade vascular vai ser revertido, porque o organismo ele vai dar conta do vírus, tá certo? Ele vai dar conta de eliminar completamente o vírus e todas as alterações que foram causadas no endotélio vascular vão ser recuperadas. Então, esse doente, quando isso acontece, você começa a ter um restabelecimento das plaquetas. Geralmente elas começam a subir e isso indica geralmente uma recuperação de todo o processo de doença. E aqui eu vou mostrar dois cenários de dois pacientes com dengue que foram a óbito para a gente entender como é que isso acontece na prática, né, no dia a dia. Então, o caso 1 era uma mulher de 66 anos com febre que durou 3 dias, com a temperatura máxima de 38,4, mialgias e tinha uma artralgia transitória. No dia seguinte, ela deu entrada na UPA, prostrada, com sonolência, náuseas e vômitos, com uma pressão arterial de 160, uma frequência cardíaca de 87, uma saturação de 98%. Ela tinha de comorbidades uma hipertensão arterial, uma síndrome mielodisplásica, tá certo? Além de doença pulmonar obstrutiva crônica e usava losartana, furosemida, ácido fólico, halopurinol e eritropoetina. Fez uso de soro fisiológico, 500 ml, fez uso de algumas medicações, como dipirona da Central, e teve alta da UPA. Então, como é que foi a evolução dela? No dia seguinte, ela retornou agora não mais para a UPA, mas para um hospital, com fraqueza e dores musculares, mais sonolenta, levemente dispneica, a pressão tinha caído um pouco para 90/60, a frequência cardíaca se mantinha-se em 82, saturação de 90% e estava afebril, temperatura de 35,8. Ela fez uso de soro fisiológico, 500 ml, foi introduzido inclusive um antibiótico, ceftriaxona, e foi mantida internada com aumento da hidratação para 1.500 ml de soro fisiológico nos 2 dias seguintes. A partir do 3º dia, ela passa a apresentar instabilidade hemodinâmica, evolui com insuficiência respiratória, acabou sendo entubada, mantida em ventilação mecânica, fez uso de noradrenalina, com um aumento da oferta de soro fisiológico de até 1.764 ml por dia até o óbito. Ela, laboratorialmente, no primeiro dia que teve na UPA, ela tinha um hematócrito de 23% e hemoglobina de 8,6 gramas por cento. Vocês lembram que ela é uma paciente com mielodisplasia, então essa era o basal dessa paciente, tá certo? Tinha um leucograma de 1.300 e uma plaqueta de 109.000 com creatinina de 1,8, ou seja, ela já tinha uma disfunção renal. No dia da entrada do hospital, ela estava com o hematócrito um pouco mais concentrado, 25,2, hemoglobina de 9,3, com um leucograma de 1.300 que se mantinha, a plaqueta tinha caído um pouco mais para 74.000 e foi colocado então aí o PCR para dengue. No D4, né, de sintomas, ela estava no hospital, o hematócrito caiu mais um pouco, isso foi bom porque mostrou que foi feita uma hidratação que fez o hematócrito cair para 22%, hemoglobina para 7%, leucograma cai um pouco mais para 700 e as plaquetas, de certa maneira, ficavam estáveis em torno de 73.000, com piora da função renal. O resultado do RT-PCR foi uma dengue vírus do genotipo 1, além disso ela tinha IgM positiva e uma IgM negativa para chikungunya, e a filha dessa paciente inclusive relatou que alguns dias antes dos sintomas, seu pai apresentou sintomas febris agudos semelhantes. Então essa é uma coisa muito importante também para a gente ter em mente. Perguntar se aquele paciente chega com febre e mal-estar no corpo, se não tem mais outras pessoas em casa que ou tiveram esses mesmos sintomas ou estão tendo naquele momento, porque frequentemente aquele Aedes aegypti contaminado, ele contamina mais de uma pessoa dentro do domicílio. As lições de aprendizado nesse caso são que o paciente na UPA tinha sugestivos, né? A gente não tem segurança toda, mas tinha sugestivos sinais de alarme, com prostração, vômitos, além de inúmeras comorbidades. Necessitava possivelmente uma internação clínica imediata e hidratação vigorosa, fez somente 500 ml de soro fisiológico. Isso é uma possibilidade. A paciente retorna hipotensa, lembra que ela chegou com 90/60, sendo novamente hipoidratada, evoluindo para dengue grave com choque, e devido à síndrome mielodisplásica, ela tinha parâmetros hematológicos alterados, como a gente vê com frequência em pacientes com anemia falciforme. Porém, houve inclusive um aumento de 10% do hematócrito, que poderia sugerir uma hemoconcentração.
E, obviamente, a doença também descompensou outras doenças de base dessa paciente, como a doença renal crônica. Aqui no caso 2, também a gente tem uma mulher de 44 anos com cefaleia, mialgia, episódios de vômito e febre iniciada após 2 dias de sintomas. Então aqui a febre iniciou um pouco depois desses sintomas gerais. Ela procurou assistência médica somente 6 dias, quando deu a entrada no hospital com forte dor abdominal, no abdômen superior, irritabilidade e taquicardia. Ela tinha como comorbidades hipertensão, diabetes, era uma etilista crônica e também tabagista. Ela fez uso de soro fisiológico, 1000 ml, dipirona, metilbrometo de escopolamina, evadindo-se da unidade após a melhora do quadro. Então, essa paciente, ela saiu por conta própria da unidade. Ela retorna, então, no dia seguinte, referindo fortes dores no flanco esquerdo do abdômen, falta de ar, além de agitação psicomotora, estava taquicárdica, com a frequência cardíaca de 127, uma saturação de 98%. Ela evolui após 4 horas com dessaturação, caindo a saturação para 79%, foi colocada em máscara não irreinalante no fluxo máximo e ela mantinha-se taquicárdica, com a frequência cardíaca de 128 batimentos por minuto. Após 2 horas, ela rebaixou o sensório, a saturação caiu, mantinha-se baixa, mas continuava mantendo-se baixa em 83%, apesar da máscara não reinalante, a frequência cardíaca mantinha-se ainda um pouco mais elevada, em 133, sendo entubada, colocada em ventilação mecânica e, após 3 horas, ela apresenta a primeira parada cardiorrespiratória, retorna após 20 minutos de ressuscitação cardiopulmonar e fez nova parada em assistolia após 90 minutos de ter sido ressuscitada da primeira parada. Ela fez uso de 3.234 ml de soro fisiológico, de dipirona, escopolamina, tramal, insulina e também de ceftriaxona para tratamento de uma possível infecção bacteriana associada. Slide 42, o laboratório dessa paciente, naquele primeiro dia que ela apareceu no hospital e que depois se evadiu, ela estava no D6 de sintomas, ela tinha um hematócrito de 39,2, hemoglobina de 13,9 gramas por cento, um leucograma de 5.600 e plaquetas normais, 166.000 com uma creatinina de 1,1. Quando ela retorna no hospital no dia seguinte, ela está bastante hemoconcentrada. Vocês observem que o hematócrito sai de 39,2 para 48,6%, hemoglobina de 15,7%, o leucograma subiu muito para 21.900, com 4% de bastões. Essa provável a causa ter sido iniciado o antibiótico para essa paciente, plaqueta de 168.000. É importante a gente frisar que no paciente com dengue grave, muitas vezes ele pode, nessa evolução, fazer uma leucocitose, às vezes até com um pouco de desvio. E isso, na verdade, não necessariamente implica uma infecção bacteriana associada, mas sim, muitas vezes, a resposta inflamatória já de disfunções orgânicas que acaba gerando um processo de leucocitose com desvio. Nesse segundo dia no hospital, ela tinha transaminases TGO de 153, TGP de 92, com uma creatinina que piorou um pouco mais, foi para 1,5. Ela coletou sangue no 7º dia de sintomas, então ela tinha inclusive uma positividade, a sorologia para dengue foi positiva em IgM. Então as lições de aprendizado nesse segundo caso foi que o paciente busca atenção médica já no 6º dia de doença, com vários sinais de alarme, né? Essa paciente chega com dor abdominal, chega agitada, etc. Ela necessitava de hidratação vigorosa, porém evadiu-se da unidade, então o próprio paciente saiu da unidade. Ela fez uso somente, enquanto estava na unidade, de 1.000 ml de soro fisiológico. Ela retorna na unidade no dia seguinte com piora dos sinais de alarme, hemoconcentração evidente, com uma leucocitose que pode acompanhar, inclusive, a dengue grave. Tinha choque compensado com taquicardia. Então, esse é um caso importante da gente então frisar exatamente isso. Choque compensado com taquicardia, que evoluiu para insuficiência respiratória aguda. E apesar do aumento da hidratação, ela necessitava também de drogas vasoativas mais precocemente e provavelmente transfusão de sangue ou concentrado de hemácias e também de plasma fresco. Então, aqui finalmente as mensagens que a gente precisa então levar para casa, né? Vendo todo esse quadro, tudo que a gente expôs aqui e todo o processo de fisiopatogenia e de manejo da dengue. Então, primeira coisa, o paciente com febre em um momento como o nosso de epidemia e com sintomas sistêmicos, trate como dengue, tá certo? Nenhuma hidratação vigorosa vai fazer mal ao doente, pode ter certeza, tá certo? Especialmente a hidratação oral. Então, o paciente chega com febre, você não tem um diagnóstico, muitas vezes, na maior parte
das unidades no país como um todo, a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico etiológico naquele momento, tá certo? Então a gente tem que tratar como dengue. Chegou com febre, chegou com sintomas inespecíficos, trate, porque a hidratação vigorosa vai só ajudar o doente, seja em qualquer condição clínica que ele esteja, tá certo? Faça a triagem, notifique o paciente e encaminhe as amostras para o diagnóstico. Lembrar, na triagem pelo Manchester, amarelo para o grupo B, laranja para o grupo C e vermelho para o grupo D. Sempre hidrate vigorosamente o paciente, seja por via oral, seja por via venosa, obviamente monitorando os aspectos hemodinâmicos do paciente para evitar a hiperidratação. Estratifique o paciente baseado nos sinais de alarme, como a gente mostrou muito bem aqui, e os sinais de gravidade. E se outra hipótese no final for estabelecida, simplesmente você vai mudar a hidratação de uma hidratação vigorosa para uma hidratação basal. Ou seja, o paciente ele não vai perder nada, ele só vai ter ganho e você vai poder ter evitado que esse paciente exatamente tenha caminhado de uma dengue com sinais de alarme para uma dengue grave e para o óbito, tá certo? Então é isso que a gente precisa reforçar cada vez mais. A gente pode e deve fazer toda essa intervenção para evitar que o paciente vá a óbito, que o paciente tenha uma dengue grave, até porque, passado aquele período que eu falei para vocês, da tempestade, o próprio organismo vai reorganizar e o paciente vai deixar de ter aumento de permeabilidade vascular e vai voltar a ser o que ele era. E a grande questão aí é que a dengue, ela é uma doença que não gera sequelas para o doente, ou seja, se a gente conseguiu passar pela tempestade, esse paciente vai sair sem sequelas. Aqui eu queria agradecer a todos que permaneceram e participaram desse processo de educação continuada, que é voltada para médicos e médicas, para que a gente possa melhorar a saúde do nosso país, a saúde da população, especialmente nesse momento grave de epidemia de dengue que nós estamos vivendo.